Nós falamos sobre a parte de conhecimento. E por que eu comecei pelo conhecimento, irmão? Porque o conhecimento é a base para tudo, irmão. Para tudo, para tudo. Eu sei que é difícil, não tem como nos aprofundar. Eu estou dando praticamente uma pincelada. Eu acredito. Eu peço que vocês orem por mim, amém, igreja? Amém? Eu peço que vocês orem por mim, porque eu acredito que o Senhor está me dirigindo a criar alguns materiais de estudo de fato. Amém? Talvez nós fazermos uma imersão, é uma coisa que eu tenho orado, pedindo para Deus nos dar a direção de fazer uma imersão aqui na igreja. O que é uma imersão? Um dia inteiro que nós iremos pegar aqui para nos aprofundar dentro de nós, amém? E nós iremos tomar café aqui, nós iremos ter um momento, vou chamar outras pessoas para somar, depois nós iremos almoçar e talvez até jantar juntos. Um dia inteiro, cavando na palavra de Deus, cavando em Deus, entrando para dentro de nós e nos entendendo, nos compreendendo. Aleluia. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender, antes de eu entrar na parte espiritual, na área espiritual, tudo depende de conhecimento. Tudo. Se você não conhece qual é a dinâmica do reino de Deus, dificilmente você vai viver o propósito do reino. Porque existe uma dinâmica por trás de tudo, amém, igreja? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Gálatas. Eu quero dar um conselho para você de verdade, irmão. Leia Gálatas e Efésios, pelo menos, inteiro. Leia isso. Efésios é um livro muito profundo, irmãos. Muito profundo. Mas Gálatas, ele trata de um assunto tão claro. Eu acho que Paulo ele foi tão claro nesse posicionamento de Gálatas 5, que não tem como a gente, ele não deixa dúvida para nós. E é óbvio, amém, igreja? Só que eu quero dizer algo para você. A dinâmica de Deus, a dinâmica do reino, ela é simples. E ela é, de um certo modo, irmão, ela é muito fácil de nós compreendermos, porém, a maioria de nós não compreendemos. A maioria de nós não conseguimos entender como funciona a dinâmica do reino. Eu gostaria muito de eu oro para que Deus me ajude a conseguir expressar um pouco sobre isso aqui para vocês hoje. Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5. Ô glória, seja bem-vindo, irmão. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Não tem como a gente não começar pelo 16, irmão. Eu quero, antes de entrar aqui, eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que você lê um texto na Bíblia, toda vez que você lê um versículo, toda vez que você lê qualquer coisa, antes disso, lembre-se de que a Bíblia, ela não foi criada com versículos e nem com capítulos. A Bíblia, na verdade, Gálatas, é uma carta que Paulo enviou para Gálatas. Amém? E como toda carta, ela não tem versículos, ela não tem capítulos, ela não tem essa divisão. A divisão só vem para nos facilitar a vida. Porém, você precisa entender que uma carta, ela é direcionada e ela tem um começo, um meio e um fim. Ok? Então eu quero te dar um conselho, presta atenção nisso, conhecimento. Um conselho para você ler a Bíblia. Eu quero entender a Bíblia, pastor. Eu quero me aprofundar, eu quero realmente compreender. Coloca o caminho aí. Colocou? Aleluia. Melhorou o som aí? Agora sim. A Bíblia ela tem um começo, meio e fim. Cada carta ela tem um começo, meio e fim. Amém? Se você pegar um versículo isolado ou um capítulo isolado, você tira ele de dentro do contexto. E por você tirar ele de dentro do contexto, você forma um pretexto. Isso se chama sofisma. Amém? O que é um sofisma? Um sofisma é algo que parece verdade, mas não é. É algo que parece que tem todo sentido, mas quando nós pegamos a base, não é.
Por exemplo, quando nós pegamos a ideia da ceia, quando Paulo fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de cear, antes de participar. Quando você pega somente essa parte da ceia, o que entra na cabeça? Ei, examine você, porque se você estiver no pecado, se você estiver no erro, cara, a ceia é santa, você não pode nem tocar. E aí você não participa da ceia. Amém? Só que se você pegar antes do começo do capítulo 11, você vai ver que Paulo está falando de um contexto que aconteceu na igreja de Coríntios. Aleluia. E aí nós vamos entender que toda essa santidade e todo esse zelo exagerado que existe sobre a ceia do Senhor, na verdade foi criada por causa de um texto isolado que foi arrancado de um capítulo. Amém, igreja? Então, toda vez que você quiser entender a Bíblia, leia o texto que você está lendo, leia antes e leia depois. Pelo menos um capítulo antes e pelo menos um capítulo depois, para você entender o contexto do que está falando. Para você não errar nisso. Aleluia. Isso é uma chave, irmão. Isso é o básico para você aprender Bíblia. Eu quero aprender a Bíblia. Isso é básico. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi com tal espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outro. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Olha que legal esse texto aqui. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O pessoal só usa isso para falar de dízimo. E você percebe que aqui não está falando nenhum momento sobre dinheiro. Aqui está falando do Espírito. Amém, igreja? Existem várias plantações na nossa vida. Não só dízimo e dinheiro, mas existem plantações também espirituais, físicas, em vários sentidos. Mas eu gostaria de entrar numa questão com vocês. Aqui nós estamos falando sobre a guerra que existe entre a carne e o Espírito. Paulo ele está nos trazendo uma direção. Paulo ele está nos instruindo. Ele fala, porém, em outras questões ele está falando assim, vocês. Amém, igreja? Vocês quem? Lembra que no último culto nós pegamos aquela palavra que Jesus fala, que conhecereis a verdade, ela vos libertará? E nós estávamos falando sobre quem? Não era sobre as pessoas que estão longe, estava falando sobre pessoas que estão perto.
Está falando daqueles que já servem a Deus. Ele está falando, nós que servimos a Deus, nós temos que permanecer no ensino, porque aí então seremos discípulos. Aí então conheceremos a verdade. E aí então ela nos libertará. E para a gente conseguir entender o que a palavra de Deus quer tratar conosco no espiritual, a base fundamental tem a ver com isso aqui. Qual que é a base? Você precisa entender que nós somos carne, mas nós também somos espírito. Aleluia. Nós somos três. O que nós somos, igreja? Fala comigo, três. Espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo. Eu vou bater em cima disso direto, você vai ver eu pregar sobre isso, irmão, porque isso é uma chave. Como espírito, alma e corpo, eu preciso entender uma coisa. Quando Deus ele cria o homem lá no jardim, a palavra de Deus fala que Deus ele pega água, ele pega terra e ele forma um barro, forma um boneco. E depois que ele forma o boneco, irmão, o homem está vivo? O que fez o homem ser vivo, permanecer, adquirir vida? O espírito. Aleluia. Ou seja, a carne, o boneco representando a carne ali, ele não tinha vida, ele só adquiriu vida depois que o espírito veio sobre ele. Qual que é a chave que nós precisamos entender sobre a área espiritual? Sem a área espiritual alinhada com Deus, as demais coisas não vão para frente. Eu vou repetir. Sem a sua vida estruturada com Deus, espiritualmente alinhada com Deus, o resto da tua vida não vai para frente. Pastor, mas o que é ir para frente? Quando eu falo de ir para frente, irmão, eu estou falando sobre a verdadeira prosperidade. E o que é a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade é não ter falta de nada. Isso é a verdadeira prosperidade. E aí você vê pessoas que elas têm dinheiro, mas elas não são prósperas. Porque prosperidade é você ter paz, prosperidade é você ter saúde, prosperidade é você ter vida, irmão, e vida em abundância. Deus te prometeu vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida próspera, é uma vida, irmão, que você tem além do que você precisa. Aleluia. Isso é uma vida com abundância, irmão, é você ter para dar e para emprestar e para fazer o que você quiser. Pegará, você emprestará muitos, mas porém não pegará emprestado. Isso é uma vida que Deus me prometeu. Fala comigo assim, ó, Deus prometeu isso. E é interessante por quê? Porque promessa não é uma questão de, pode acontecer. Promessa vai acontecer. É promessa. Deus prometeu. Aleluia. Se isso é uma promessa, agora eu quero perguntar para você: quem tem vivido uma vida abundante? De fato. É promessa. E é isso que eu quero que você entenda. Nós lemos aqui sobre os frutos da carne e nós lemos sobre os frutos do Espírito. Aqui está falando que a carne ela guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne. Ambos lutam entre si para que a alma não faça o que quer. Para que você não faça o que você quer. Aleluia, irmão. Porque a questão do eu, quem já viu aquela frase? Penso, logo existe. Quem já viu essa questão? Quando você pensa, então o que define quem é você? Se eu perguntar quem é você, você vai falar para mim o que é você, baseado naquilo que você pensa ao seu respeito. Aleluia. E quem pensa, irmão? Fala comigo, a alma. Então, quando a palavra de Deus fala que o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façamos o que queremos, está falando sobre a alma, está falando sobre você. Você é um espírito, mas você tem uma alma, e a alma, ela comanda. Lembra que eu falei sobre nós entrarmos na parte emocional? Tem muito a ver com alma, mas nós não conseguimos entrar nisso agora. Porque você precisa entender a dinâmica do reino, amém, igreja? E qual que é a dinâmica? Existe uma guerra entre nós, porque nós somos o único ser da terra. O ser humano é o único ser, irmão, que dentro dele existem céu
e existe terra. Então dentro de você, irmão, você tem terra, mas dentro de você também existe glória, existe o céu. E nós precisamos entender que se eu não tomar cuidado da minha alma, se eu não vigiar minha alma, ela vai pender sempre para um lado. Aleluia. E a questão é, antes de você vir para a igreja, quem aqui já nasceu espiritual, já nasceu no berço evangélico aqui? Ou diante do Senhor, de todo o coração? Só Jesus, irmão. Amém, igreja? Então o que acontece? Nós aprendemos a trabalhar e viver como? Na carne. Nós aprendemos a viver na terra. Eu fui gerado na terra, eu aprendi a andar na terra, e tudo que eu conheci, até a hora que eu me converti, com 19 anos, 18, 19 anos, eu aprendi a viver na terra. Eu fui aprender do Espírito depois. Então a minha carne, irmão, eu não preciso falar para ela assim, ó, toma cuidado para você não ir. Eu não preciso falar para minha alma, toma cuidado para você não ir para a carne. Eu não preciso falar para ela. Por quê? Porque ela vai. Se eu deixar ela, ela vai de qualquer maneira. Amém, igreja? Eu não preciso ensinar ela a fazer as coisas da terra, porque ela já aprendeu. Você não precisa ensinar a sua alma a fazer as coisas dessa terra, porque ela sabe. Tudo que não presta, ela sabe. Tudo que é bom nessa terra, também ela sabe. Só que eu preciso aprender a ensinar a minha alma a governar sobre a minha carne. Como que a minha alma governa sobre a minha carne? Através do meu espírito. Agora, o espírito, você precisa ensinar. Amém, igreja? O espírito você precisa ensinar. Porque é louco, porque a mesma dinâmica que existe na terra, pela carne, é a mesma dinâmica espiritual. Você precisa do que para sobreviver? Fala uma coisa que você precisa para sobreviver. Ar. Por quê? Você precisa respirar. Amém? Ou seja, você precisa sempre de algo entrando em você, fazendo a troca. O oxigênio, te trazendo vida. Você sempre precisa disso, porque o teu corpo necessita. Amém? Mas o teu espírito também precisa disso. O teu espírito constantemente ele precisa de ar. Mas que ar é esse? O ar que nós criamos aqui no começo do culto. Consegue entender? O ar que você respira quando você estava aqui e a presença de Deus vindo e fluindo através do louvor, através da adoração. Cara, parecia que a gente estava em um monte de gente aqui. E tem, glória a Deus, tem bastante gente. Só que nós precisamos compreender que o ar que nós estávamos respirando e o ar que nós estamos respirando agora não é um ar comum. Porque esse ar foi gerado em Deus. E nós estamos aqui respirando do ar que Deus trouxe para nós aqui hoje. Nós oramos aqui antes do culto, sopra sobre nós o teu vento, e Ele trouxe o vento. Então o meu espírito está fazendo o que agora? Está respirando. A minha alma está respirando aquilo que é da glória. Aleluia. O que mais você precisa para sobreviver? Coisas fundamentais. Água, comida. Amém? A tua carne precisa de comida, não é? De quanto em quanto tempo? Fala aí, Eric, em quanto tempo você está comendo? 3 em 3 horas? Eita glória. Ultimamente eu estou comendo uma vez por dia só. Mas amém. Irmãos, um precisa de comida de 3 em 3 horas, o outro precisa de comida 3 vezes por dia, o outro nem come direito, amém. Glória a Deus. Só que eu quero chamar sua atenção para o seguinte: todos precisam de comida. Se você não tem comida, o que acontece? O que vai acontecer se você não comer? Você vai ficar fraco. E o pior dos casos é você morrer. Porque o corpo não se sustenta sem comida. Se você ficar sem beber água, irmão, o que acontece? Você fica fraco e você morre. Amém? Agora entra a questão seguinte. Olha como que é um espelho. Se você não dá
comida para o teu corpo, se você não dá água para o teu corpo, se você não dá ar para ele, irmão, ele morre. E o teu espírito? Sabe o que é loucura? Nós achamos que o espírito ele é sobrenatural, que ele vive de qualquer jeito, você não precisa fazer nada, deixa ele lá. E nós precisamos entender que como espírito, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Ele precisa de ar, ele precisa de comida, ele precisa de água. Pastor, mas que loucura é essa? Mas como que o espírito come? Come das coisas de Deus, irmão. Quando o diabo chegou em Jesus e falou assim, Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus olha para ele e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque verdadeiramente Jesus fala, as minhas palavras, elas são alimento. Amém? Você come da palavra. Você come, você bebe, irmão. Quando trata de água na Bíblia, quando fala de comida, muitas vezes, tem a ver com a palavra. Quando fala de água, tem a ver da unção, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a glória de Deus. Aleluia. E eu quero chamar sua atenção para isso, irmão. Se você não come frequentemente na carne, a tua carne fica fraca, ok? Se eu perguntar uma coisa para você, e como que está o teu espírito? É uma pergunta que você precisa avaliar sempre. Porque se você está comendo, quem comeu hoje? Quem tomou café e almoçou hoje? Quem já jantou hoje? Olha aí, cara, todo mundo já está comendo. Agora eu pergunto para você, quem deu comida para o Espírito hoje? Quem deu água para o Espírito hoje? Quem teve uma frequência de pegar a Bíblia hoje e abrir para ler pelo menos um capítulo? Quem? Quem pegou um livro para se alimentar? Quem pegou um vídeo, um podcast, alguma coisa para se alimentar, para alimentar o teu espírito? Quem? Nós precisamos entender uma coisa, irmão. Se o teu corpo fica fraco sem comer, como que você acha que está o teu espírito? E nós precisamos compreender isso, porque Paulo ele está falando o seguinte, vocês, porém, está falando para quem? Para nós. Aleluia. Ele está falando para nós, e ele traz um espelho muito poderoso sobre isso. Ele fala, digo porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da... Presta atenção nisso. Se você anda no Espírito, você não faz o desejo da carne. Presta atenção nisso. Se você anda no Espírito, você não faz o desejo da carne. Ele não está falando que se você estiver no Espírito, talvez você não vai fazer. Não. Ele está falando que é uma dinâmica. Entende? Se eu estou no Espírito, eu não faço o desejo da carne. Mas se eu estou na carne, eu não faço o desejo do Espírito. É uma dinâmica. Aleluia. Paulo não está falando para nós que se você buscar o Espírito somente, você vai ficar, não, aí você não vai cometer erro nenhum e isso. Cara, ele está falando... Ele está afirmando, anda no Espírito, que você não vai fazer as vontades da carne. Amém, igreja? Agora entra uma questão, e Paulo ele começa a bater. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Nós estamos debaixo da lei, irmão? Ou Jesus ele veio para mudar a lei? Jesus não veio rasgar o véu? Ele não tirou do nosso meio tudo pecado e tudo aquilo que era lei para nós? Aleluia? Jesus ele fez isso, porém tem uma questão. João capítulo 1 diz assim, pois todos aqueles, quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é poder? O que é poder, irmão? Que? Autoridade. O que é autoridade? Vamos pensar. O que é autoridade? Fala comigo assim, ó, autorização. Autoridade é uma autorização, é alguém que tem autorização para executar algo. Amém? Um policial, ele é uma autoridade. Por quê? Porque ele tem autorização de cumprir o papel dele. Aleluia? Então, autoridade é poder. Autorização, poder. Glória a Deus. Agora,
se eu tenho autoridade, mas eu não faço nada, alguma coisa vai mudar? Se eu tenho poder e não faço nada, alguma coisa vai mudar? Não. É por isso que eu acho legal, é poder. Ou seja, você até pode. Você pode, Jesus está falando. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Fala comigo, eu tenho poder. Aleluia. Jesus me deu poder. Poder do quê? De ser filho. Só que isso tem a ver com o espiritual. Isso tem a ver com a minha vida espiritual. Qual que é o poder que Jesus me deu? Antes de Jesus morrer na cruz, eu não tinha poder de nada. Eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Ou se eu morresse, eu estaria no pecado, irmão. E Jesus não tinha morrido para me libertar. Então eu não tinha escolha de falar assim, ó, hoje eu quero servir a Deus. Ou amanhã eu quero servir a Deus. Eu não tinha escolha. Eu só tinha um caminho. Qual? A carne. E a palavra de Deus fala que aqueles que estão na carne, querido, não podem agradar a Deus. Amém? Só que antes de eu aceitar Jesus e receber Jesus como Senhor, eu não tinha poder. Que poder? O poder de escolha. Eu não tinha autorização de entrar em Jesus. Eu não tinha autorização de buscar Deus. Eu só tinha um caminho. Todos nós estávamos condenados. Cada um se desviava pelo seu caminho, a palavra de Deus fala. Mas Ele fez cair sobre nós o pecado de todos nós, irmão. Então Jesus, Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. Mas se eu tenho autoridade, mas não uso a minha autoridade não presta para nada. O poder que eu tenho, se eu não uso, não serve de nada. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando sobre andar no Espírito. Quando Ele fala que a carne ela luta contra o Espírito contra a carne, Ele está falando uma coisa para nós, irmão. Ele está dizendo o seguinte: antes vocês não tinham nada. Antes, vocês estavam condenados. Vocês não poderiam servir a Deus, porque o pecado não deixava vocês servirem. Mas quando vocês aceitaram a Jesus como Senhor, quando vocês buscaram a Deus e entregaram a tua vida para Ele, Ele tirou o pecado e Ele te deu a autoridade de filho, pela qual você pode clamar, Abba, Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai e Ele nos chama de filhos. Só que antes eu não tinha. Porém aqui Paulo está dizendo o seguinte: se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Como que eu vivo essa vida livre? E é isso que você precisa entender que Paulo está falando. Como que eu vivo essa vida livre? Qual vida livre? A vida de poder, a vida de libertação, a vida de filho. Como que eu vivo essa vida? Somente andando no Espírito. Porque se eu não estou andando no Espírito, eu volto, presta atenção nisso, eu volto para o mesmo lugar da onde Jesus me encontrou, debaixo da lei. É por isso que ele está dizendo o seguinte: se vocês andam no Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Porém, se não estão andando no Espírito, vocês estão vivendo debaixo da lei. E a palavra de Deus fala que, segundo a lei, não existe salvação. Porque é impossível você seguir tudo aquilo que a lei exige, irmão. É impossível. Mas pelo Espírito nós podemos. Porque a lei do pecado que havia sobre nós foi arrancada através de Jesus Cristo. E Ele nos deu a lei do Espírito. E pelo Espírito, irmão, nós deixamos de ser pecadores? Deixamos de ser pecadores? Pelo Espírito nós deixamos de ser imperfeitos? Não. Só que quando nós andamos no Espírito, nós estamos vivendo debaixo de uma lei. Qual que chama essa lei? A lei da graça. A lei da graça. Qual que é a lei da graça? Nós somos o único ser também que somos pecadores e ao mesmo tempo santos. Nós somos o único ser, irmão, que somos imperfeitos e ao mesmo tempo chamados de santos. Porque santo significa perfeito. Santo significa separado. Aleluia. Como que isso acontece? Aí que eu quero que você entenda, irmão. No começo do culto eu falei para você assim, ó. Não é por força e nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Como que isso acontece? Pelo Espírito.
E eu quero ler com vocês o seguinte. Eu acho muito legal o Gálatas 5, porque você identifica a sua vida em Gálatas. Porque Paulo ele vai falando assim, ó, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Cara, eu não vou bater em cima de cada ponto aqui, porque é muita coisa. Mas eu quero já começar só com essa questão de prostituição. Quem estava aqui quando eu ministrei sobre Tiago? Teve um domingo que eu ministrei. Domingo sem ser esse domingo passado, se eu não me engano, que o Lucas ministrou, 3 domingos atrás. Eu preguei sobre o livro de Tiago, Tiago 4. E eu falei o seguinte, Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 4, ele nos chama de adúlteros e adúlteras. Quem estava nesse dia? O que é uma pessoa adúltera? A pessoa adúltera é uma pessoa que ela se prostitui. Amém? Quando fala de prostituição, aqui, nós temos uma ideia de olhar para quem? Para as mulheres do Itatinga. Quando fala de prostituição aqui, nós temos uma ideia de olhar para o cara que não é fiel. Para o cara que sai com uma mulher e com outra, para o homem que sai com uma mulher e com outra. Mas quando trata de prostituição, Deus não está falando somente de prostituição do lado físico ou sexual. Mas ele está dizendo o seguinte, qualquer um, em Tiago 4 está escrito, que fizer amizade com o mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou seja, a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Aquele que serve o mundo se tornou um prostituto. Então, quando fala de prostituição, está falando sobre adoração. Quem que você tem adorado? E eu não quero que você responda, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você olhe para você hoje. Você que está aí na internet também, olha para você hoje. Como que eu sei o que eu tenho adorado? Como que eu sei o que eu tenho valorizado? O que eu tenho trazido mais, que eu estou servindo de verdade? O teu coração queima e se inclina mais para quê? Você tem prazer na lei de Deus? Em conhecer a palavra e você medita nela? Você tem prazer em passar tempo em oração? Você tem prazer em passar tempo ouvindo a palavra de Deus? Buscando a Deus? Ou o teu coração tem mais prazer em outras coisas? Se a sua resposta é a B, então provavelmente, irmão, de todo o coração e com amor, talvez você tenha se prostituído e você não sabe. Em nome de Jesus, amém, igreja? Isso é algo muito forte de nós meditarmos, cara. E eu acho tão fantástico isso, irmão, porque a palavra de Deus, ela nos fere, mas mesmo quando ela nos fere, ela nos cura. E não tem como você ser curado se antes, irmão, presta atenção numa coisa. Deus não pode curar algumas coisas em você se Ele não tirar a casquinha da ferida. Porque às vezes a casca da ferida, irmão, ela tá tão grossa que Ele não consegue tocar. Então para Ele curar, primeiro Ele precisa te ferir de novo. Talvez abrir o mesmo lugar que um dia Ele abriu, tocar naquele mesmo lugar que um dia doeu, Ele precisa tocar lá para poder restaurar e curar de verdade. Se você for no médico e você vai lá no médico, você cortou o braço, fez qualquer coisa, aí você joga que nem a molecada antes, quando era na rua, cortava o pé, jogava areia em cima, jogava tudo em cima para estancar e continuava jogando bola. Só que se deixa aquela areia ali, irmão, se deixa aquela sujeira no machucado, o que vai acontecer? Ele infecciona. Só que tem um ponto da infecção, cara, que é muito louco. Eu não sou médico, mas isso é algo que nós já vivemos isso. Existe ponto na infecção que dói. Quando você rela no ferido ali, dói demais. Só que às vezes, irmão, a infecção ela tá tão terrível que ela destrói a sensibilidade do machucado. E mesmo infeccionado, você já não sente mais dor. E é algo que nós precisamos compreender. Às vezes Deus ele precisa abrir de novo aquela ferida, porque às vezes você acha que ela está cicatrizada. Você acha que ela já está curada, mas na verdade Deus precisa tocar lá. Porque ela precisa ser restaurada de verdade. Aleluia. Então quando Paulo ele começa a falar das obras da carne, ele começa prostituição, impureza, libertinagem. O que é libertinagem, irmão? O que é libertinagem? Libertinagem, irmão, é a pessoa que ela não tem compromisso com nada. Ela é libertina, ela faz o que ela quiser, ela bebe, ela faz o que ela quiser. Pessoas que não têm compromisso, amém?
Libertinagem é fruto da carne. Eu quero que você entenda uma coisa, diante de Deus, o que é libertinagem? Libertinagem diante de Deus é quando você só faz o que você quer. Isso é libertinagem. É quando você só ora quando você quer. Também é libertinagem. Porque oração, irmão, não é algo que eu tenho que escolher. Quando eu estou bem, eu vou orar. Oração é obrigação, irmão, do crente. O crente tem que orar, ponto. Ler Bíblia é obrigação. Não é fazer quando eu quero. Se você é alguém que faz somente quando você quer, você é um libertino. Meu Deus, vamos embora. Idolatria, eu não vou entrar nem nessa questão de idolatria, irmão. Feitiçaria, quando fala de feitiçaria, não está falando de macumba, tá? Somente. Quando fala de feitiçaria, não está falando, irmão, da pessoa que faz feitiço, do bruxo, da bruxa, não está falando só disso, embora isso também é. Mas o que é feitiçaria na palavra de Deus, quando Paulo pega essa questão? Feitiçaria é pecado de desobediência. É quando você não obedece. Você é um feiticeiro diante de Deus. Cara, eu preciso pegar esses pontos e trazer cada interpretação certa para isso. Amém, igreja? Mas desobediência é considerado pecado de feitiçaria, irmão. Inimizades. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não tenho comunhão com aquele homem. Eu não tenho comunhão com aquela pessoa. Nem chega perto de mim. Inimizades. Porfia. Ciúmes. Ciúmes. Ciúmes do carro. Ciúmes da esposa, ciúmes da namorada, ciúmes do que tem, ciúmes do que não tem. Ciúmes, obra da carne. Ira, nervoso, brigas, pelejas, dissensões, facções. Só se junta com pessoas que pensam igual, que andam igual. Faz a panelinha, facções. Invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro. Olha o que ele fala, irmão, é muito sério. Isso está na Bíblia, cara, versículo 21. E coisas das quais vos declaro, como já preveni, em nome de Jesus, eu estou prevenindo de novo como pastor, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Pastor, eu olhei na carne aí e eu vi algumas coisas. Irmão, se você tem alguma coisa dessa que está forte em você, nós estamos abrindo a ferida aqui agora só. Se você tem uma das coisas dessa que está forte em você, se você identificou alguma coisa dessa que você faz, irmão, se arrependa hoje. Não espera amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais, cara. Amém? Amanhã pode ser tarde demais, irmão. A gente não sabe. Recentemente eu fui num velório de um amigo meu de infância, o Gabriel. E ele faleceu, irmão. Indo trabalhar de manhã, acho que era num sábado. Indo trabalhar e uma vaca, um animal, acho que foi uma vaca, cruzou na frente dele, ele estava de moto, ele bateu nessa vaca, morreu na hora, irmão. A filha dele está com 3 meses de nascida. Deixou a mulher, a filhinha com 3 meses, um menino bom. Trabalhava numa empresa boa, um moleque bom, nunca foi de envolver com coisa errada, e partiu. Amém? Irmão, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. É loucura você achar, irmão, que você está aqui sentado hoje, ouvindo essa palavra, e você fala, não, depois eu dou atenção para isso. Querido, para tudo que você está fazendo. Entre em Deus de verdade, muda o teu coração. Cura isso aqui. Se alguma obra da carne está na tua vida, fala com Deus sobre isso. Não deixa passar não. Amém? Aleluia. Aí entra uma questão, versículo 22. Os frutos do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia? Presta atenção nisso. Os frutos do Espírito primeiro, amor. Quem ama alguma coisa aqui? Quem ama Deus? Você só ama Deus por causa do Espírito, senão você não amaria. Então, quem te faz amar? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo te faz amar. Os frutos que o Espírito Santo gera no teu espírito é amor. Então eu quero identificar alguém
Eu quero identificar alguém que está andando na carne. E eu quero identificar alguém que está andando no espírito. Como que eu faço isso? Pelos frutos. Essa pessoa é amorosa? Essa pessoa é uma pessoa que ama de fato? Amor, tem amor nessa pessoa? Cara, essa pessoa está andando no espírito. Pelo menos em alguma área ela está andando. Aleluia. Alegria. Quem é alegre aqui? Ou quem está vivendo uma vida triste aí? Quem às vezes vive borocrochô? Irmão, a alegria é fruto do... A alegria não vem do que você vê, não vem do que você ouve. A alegria não vem do que você sente. A alegria é fruto do teu espírito, conectado com Deus. Gera em você alegria. Então, se você está feliz, se você tem alegria, irmão, isso é um fruto do espírito. Pastor, eu não tenho vivido muito alegre. Parece que eu vivo mais desanimado do que alegre. Entra no espírito, que você está na carne. Amém, igreja? Porque na carne você tem isso. No espírito não. Aleluia. Paz. Quem tem paz aqui? O que é paz, irmão? O que é paz? Olha que louco, né? A gente sempre olha para paz e a gente tem essa ideia. Paz é tranquilidade, sossego, é sombra e água fresca. Eu quero dizer para você, paz não é isso, irmão. O que é paz? Paz é quando está tudo dando errado na tua vida. Paz é quando você não vê mais saída. Você olha para um lado, olha para o outro. E você não consegue ver a alternativa. Mas mesmo assim, você consegue descansar. Mesmo assim, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mesmo assim, irmão, você consegue levantar todo dia, acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor, porque a paz gera esperança em nós. Então eu quero que você entenda isso. Paz não é ausência de guerra. Paz é você ter tranquilidade, em outras palavras, mesmo em meio às batalhas. Isso é paz. A paz é gerada por quem? Espírito, é fruto. Quem conhece pessoas que não têm paz? Eu conheço. Quem conhece pessoa, irmão, que qualquer coisinha faz uma tempestade num copo d'água? Eu conheço. Por que essa pessoa está assim? Pessoa que está na carne. No espírito, irmão, você vê tudo dando errado, você fala assim, mas eu creio, Deus vai cuidar. Aleluia! Benignidade, a pessoa boa. Longanimidade, irmão. O que é longanimidade? O que é longanimidade? Longanimidade tem a ver com vida longa, de viver para bastante. Só que tem uma das características mais fantásticas de longanimidade, é o contrário do procrastinador. Ele começa e termina. Pessoas que estão andando no Espírito, que têm uma vida no Espírito, ele continua, ele não para. Seja andando, seja correndo, seja voando, seja rastejando, seja o que for, ele continua. Você sabe que uma pessoa longânima, né? É aquela pessoa que você conversou com ele há 10 anos atrás. Você fala com ele de novo, ele continua na mesma vibe. Talvez ele melhorou mais, mas ele continua na mesma vibe. Aleluia. Às vezes você fala com pessoas, irmão, agora, passa daqui um ano, cadê a pessoa? Mas eu estava falando sobre os parentes esses dias. De pessoas que estavam bem na igreja, do nada sai, desanda, vive tudo errado de novo. O que é o fruto do Espírito? É longanimidade. É você estar aqui hoje e você continua. É a mesma ideia daquela corrida da tartaruga e do coelho. Quem já viu aquele desenho? A tartaruga é um bicho longânimo. Por quê? Ela andava devagarzinho. Mas ela chegou. O coelho caiu dentro de um buraco. Por quê? Porque saiu correndo. E ele não consegue manter. Dependendo do ritmo, irmão, que você vai, você não consegue manter. Então, a pessoa que ela anda no Espírito, o Espírito dita o ritmo que você vai caminhar. Aleluia. Outra coisa, irmão. Bondade, fidelidade. Presta atenção nisso. Fidelidade. O que é fidelidade? Ser fiel. Fiel ao quê? A Deus, à esposa, aos filhos, aos amigos. Ser fiel. Fidelidade a Deus não é força. Fidelidade a Deus é entrega. Eu não consigo ser fiel a Deus se eu não tiver vida no Espírito.
Então, se eu não estou tendo fidelidade para com Deus, é porque eu estou na carne. E se você está na carne, você não herdará o reino de Deus. Ponto. Fidelidade, irmão. Ser fiel a Deus. Não pecar. E ainda que pecar, se arrepender de todo o coração. Procurar fazer diferente. Procurar se levantar. Procurar mudar. Isso é gerado pelo Espírito. Por isso que a palavra de Deus fala que até o desejo que eu tenho de adorar a Deus vem dele. Porque a fidelidade que eu tenho de ter com Deus, irmão, é ele quem gera em mim. Então eu quero ser fiel a Deus, pastor. Você quer ser fiel a Deus? Entra no Espírito. Anda no Espírito. Porque sem isso, cara, na sua força, você consegue até levar uma máscara. Você coloca uma capa e você vai levando. Mas chega uma hora que você não aguenta. Então aprenda. Só existe uma forma de ser fiel. Andando em Deus. Aleluia. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, eu queria parar até por aqui. E os que são de Cristo Jesus, fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Fala comigo assim, ó. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem é de Cristo aqui? Você crucificou a tua carne? Você não tá mais vivendo a carne? De tudo que nós falamos aqui, de tudo que nós tratamos aqui, você não caiu em nada da carne. É uma pergunta que eu faço. Quem é de Cristo Jesus? Só que aqui está dizendo o contrário. Aqui está dizendo que aquele que é de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quem é de Cristo, crucificou a carne. Em João, capítulo 1, em 1 João, está escrito o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem para com Deus um advogado, Cristo Senhor. Pois aquele que peca, ou aquele que vive na prática do pecado, não é de Deus. Aleluia. E o que é viver na prática do pecado? Viver na prática do pecado é quando a pessoa adquire um pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? É um pecado que ele é repetitivo. Caí hoje, aí se arrepende e aí continua andando. Cai de novo. Aí se arrepende, cai de novo, cai de novo. Irmão, na verdade isso não é arrependimento, porque a palavra arrependimento significa mudança de direção. Quem se arrepende não cai de novo no mesmo lugar, cara. E isso é uma chave que a gente precisa entender. O verdadeiro arrependimento me cura. O verdadeiro arrependimento faz com que eu pegue nojo daquilo. Aleluia. Cara, o verdadeiro arrependimento, eu olho para cocaína hoje, eu olho para a droga que eu usava, cara, eu tenho nojo. Às vezes eu estou andando em algum lugar e vem o cheiro, eu lembro, cara, me dá ânsia. Eu não quero nunca mais na minha vida, eu não quero mais fazer e acabou. E eu não vou fazer. Aleluia. O que é isso? Arrependimento. Agora, caí de novo, caí de novo. Irmão, não existe arrependimento aí. Se você tem, eu não estou condenando, eu não estou apontando o dedo, mas me perdoa. Para de pedir perdão para Deus e começa a pedir para Deus. Deus, convence o meu coração a te adorar. Convence o meu coração a mudar. Convence a minha alma a te adorar. Eu estava dando risada de um cliente, eu estava falando com ele essa semana, e ele falou, cara, eu não consigo parar de falar palavrão. Eu não consigo parar de falar e eu falo muito palavrão. Irmão, eu falava muito palavrão. Eu falava demais. Às vezes eu estou ouvindo uma música, e às vezes eu estou cantando alguma música, e às vezes sai alguma música que tem algum palavrão, irmão, eu travo naquela hora, eu não consigo nem falar. E se eu falo, cara, eu me sinto mal. Eu nem lembro a última vez, mas eu me sinto mal demais. Amém? Por que, irmão? Por que isso acontece? Porque é algo que eu me arrependo, eu não quero mais. Eu não quero mais falar. Aleluia. E eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Aqui nós identificamos os frutos da carne e os frutos do Espírito. Amém? Agora, identifiquei, pastor. Talvez você já sabia. Ok. Agora trazendo para o lado da nossa vida espiritual. Como que eu faço? Eu olhei na minha vida que eu estou na carne. Ou olhei na minha vida que eu preciso mudar alguma coisa. O que eu faço para mudar?
que você tem que fazer, irmão? A palavra de Deus fala que Deus já te deu poder. Aleluia. Ou seja, você já tem autoridade para fazer. Agora, por que não faz? Olha para a pessoa que está do seu lado, para você mudar. Fala para ela. Você precisa querer. E aí você fala assim, pastor, eu quero mudar. Você quer mudar de fato? Irmão, quem quer mudar, cara, e de fato quer mudar, muda. Muda. Ninguém te impede, cara. Ninguém impede você, ninguém pega na tua cara, na tua cabeça e fala, oh, vai pecar. Ninguém faz isso. Ah, mas eu errei, Quem quer, muda. Ah, mas como que eu faço para mudar? Você precisa mudar os seus hábitos. Ponto. Pastor, mas não é espiritual? Sim. Você precisa ter... Se a tua vida hoje... Entenda uma coisa. Eu quero dar um tempinho, antes da gente encerrar, só nisso, para a gente orar. Não existe nenhum pecado que você cometa. Não existe nenhum hábito que você tenha errado que ele não tenha um gatilho. O que é um gatilho? O gatilho, irmão, é aquilo que te leva para aquele erro. O gatilho é aquilo que te leva para o pecado, é aquilo que te leva para aquilo que você está fazendo. Amém? Espiritualmente, isso que eu vou falar aqui agora, nós vamos tratar em todas as áreas. Todas elas nós iremos falar da mesma coisa. Só que espiritualmente, vamos tratar a questão de pecado. Se existe um pecado que você comete, seja qual for o pecado, ele tem um gatilho. Qual que é o gatilho que você tem? Você já identificou o gatilho? Quem aqui já conseguiu identificar algum gatilho? Amém? Existe um gatilho. E como que eu faço para não cair? O gatilho é que nem uma mina terrestre. Sabe aquelas minas que tinha no Vietnã? O cara pisava em cima, bum! Isso é um gatilho. O que eu faço? A loucura de Deus, cara, Deus é tão bom que Ele nos mostra. Se você falar, Deus, me mostre. Ele mostra para você, o gatilho é aquilo ali. Aleluia. Vamos pegar um exemplo, irmão. Vamos pegar um exemplo aí que eu já caí muito nisso. Vamos pegar um exemplo de pornografia, por exemplo. Pornografia. Qual que é o gatilho que eu identifiquei na minha vida com pornografia? Eu tinha um computador no meu quarto. Minha mãe lembra disso. Não sei nem se era no meu quarto. Era no meu quarto? Era. E eu lembro que as coisas assim. E eu tinha um computador no meu quarto. Então o que eu fazia, irmão? Esperava minha mãe dormir, esperava meu pai dormir, esperava todo mundo dormir. O que eu fazia? Ia lá no computador. Amém? Ah, mas está no quarto. Como que você vai fazer para mudar isso? Querido, você quer se libertar? Tira da tomada. Se é o computador que está atrapalhando você, se é o computador, quem quer mudar? O que ele faz? Tira. O que eu quero fazer, pastor? Eu não quero mais cair em pornografia. Um exemplo. Pega o seu computadorzinho que está no seu quarto, pega o seu celular, se for o caso, faz o seguinte, não leva o seu celular para lugares onde você fica sozinho. Não acesse a internet em lugares onde você fica sozinho. Porque se você acessar lugares, internet em lugares que você fica sozinho, você mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Amém? No caso do computador, é o computador que é a chave, você está vendo por lá, pega o teu computadorzinho que está no teu quarto, coloca num lugar público, coloca na sala, coloca na cozinha, coloca em algum lugar, aonde você precisa, aonde você tira a sua privacidade de uso. E você use somente ali. Amém, igreja? Cara, eu estou dando uns exemplos. Senão você não muda. Senão você não muda. Evita de ficar sozinho. Evita de ficar em lugares sem fazer nada, com a cabeça vazia. Evita. Porque isso é um gatilho. Amém? Eu quero dar uma outra dica legal sobre isso também. Eu vou fazer um vídeo, talvez até fazer um culto trazendo só sobre isso. Uma dica legal sobre isso, irmão, é você mudar o ambiente aonde você costuma cair, aonde você costuma pecar. Isso eu estou trazendo em todas as áreas, amém, igreja? Mude o ambiente. Como assim? Se é no sofá, muda o sofá de lugar. Não, mas isso não tem nada a ver. Tem muito a ver, irmão. Tem muito a ver, porque a gente tem hábitos. O cérebro está acostumado.
Então, de tanto você cair no mesmo lugar, você repetir aquele movimento, na hora que você senta no mesmo lugar, você pode ver que quando você faz isso, irmão, você está numa posição confortável, você está ouvindo algo confortável, você está com um sentimento dentro de você diferente. Então, você precisa o quê? Evitar. Amém. 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 Aí entra uma questão sobre isso que a Miriam falou. Quem quer, faz. Por isso que não entra na minha cabeça, irmão, a pessoa que fala assim, mas eu não consigo. Ei, se é aquele cara que nunca aceitou Jesus na vida dele, se é aquela mulher que nunca aceitou Jesus na vida dele, não tem o poder de ser filho, eu não consigo, amém, o que nós iremos fazer? Vamos tratar a raiz. Qual que é a raiz? Ei, aceita Jesus na tua vida, cara. Se renda diante de Deus. Agora, o crente que já sabe quem é Cristo, que já entregou a vida para Jesus, vem falar para mim que não consegue, cara, o Espírito Santo, ele dá domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo. Ninguém segura você, meu irmão. Se você colocar na cabeça algo e você fazer, irmão, ninguém segura você. E ponto final, ninguém te segura. Se você quiser realmente mudar, você muda. Amém? Irmão, a área física, por exemplo, o Eric tá aí, que ele é mais forte já. Tá aí, quanto tempo você treina, irmão? 10 anos treinando. Irmão, quando começou, foi fácil? Você tinha vontade de ir todo dia? E como que é hoje? Fica sem? Não dá, né, irmão? Mas a questão é, quem quer, faz. Por isso que eu estou trazendo essa base, hoje, trazendo essa base, porque isso encaixa em todas as áreas que nós iremos tratar. Aleluia. Tá, como que eu faço então? Eu estou dando um exemplo de gatilho. Primeiro, para mim mudar, identifique os gatilhos. Se for para você orar hoje, você que está na internet também, se for para você orar hoje, ore pedindo para Deus, Deus, me mostra os gatilhos. Me mostra. Entre em Deus e pede, me mostra os gatilhos. Você vai perceber que tem coisa que você não dá atenção nenhuma, que muda tudo a tua vida. O Camila falou, eu quero dormir mais, mas eu preciso acordar mais cedo. E às vezes, eu vejo a minha esposa, a Bruna acorda cedo, cara, e sai atrasada, sempre. Eu não sei o que tem na cabeça, não sei se é mulher, cara, eu não sei. Às vezes ela vai trabalhar 7 horas da manhã, ela acorda 5 e pouco, começa a fazer as coisas, sai atrasada. Mas o que é isso? Hábito. Que hábito? O hábito de se atrasar. É um hábito, parece bobo, mas isso atrapalha em tudo a nossa vida. Eu estou trabalhando hoje mesmo, eu tive que sair atrasado hoje, porque eu perdi hora. E aí eu saí, fui lá na João Jorge, né, ali que vai para Indaiatuba, fui lá na João Jorge pegar o material, coloquei o material no carro, tudo legal, tal, falei, agora eu vou pegar o endereço para ir para casa do cliente, cadê meu celular? Esqueci em casa. Voltei da João Jorge com o carro carregado, eu já estava até com medo, estava pesado, vim pegar só o meu celular para voltar para Indaiatuba. Estava indo para Indaiatuba, tive que voltar. Porque sem o meu celular não sabia nem onde que era o endereço certo, não sabia nada, não dava para ficar sem. Se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse me organizado, eu não teria esquecido, ponto. Então olha o que acontece. O hábito de se atrasar fez eu perder, no caso desse atraso, fez eu perder dinheiro, fez eu perder tempo, fez eu perder a alegria do dia, porque me quebrou. Aleluia! Só que eu quero chamar uma questão, só para a gente encerrar agora, sério, para a gente orar. Existem 3 ferramentas fundamentais para que você vença. E é a base de tudo. E Jesus, ele fala sobre isso. E eu acho muito legal isso, porque ele fala o seguinte, capítulo 17 de Mateus.
versículo 20 diz assim: Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Aí ele fala no 21: este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Cara, agora, olha, presta atenção no que eu quero. Como Jesus é fantástico, irmão. Por quê? A fé, para ser curado, não depende de mim, depende? Para mim curar alguém, depende de mim ou depende da pessoa? Da pessoa. Eu vou orar para alguém, mas a pessoa tem que ter fé. Amém? Ela não precisa ter uma fé gigante, mas ela precisa ter um mínimo de fé para que ela seja curada. Agora, Jesus chega nos discípulos, os discípulos oraram para um menino e não aconteceu nada. Aí o pai do menino chega em Jesus e fala: Jesus, seus discípulos aí, os estagiários aí, não conseguiram dar conta. E o meu filho continua epilético, meu filho continua mal, e aí? E Jesus olha e fala: olha que pequena fé. E ele começa a falar sobre isso. E ele chega nos discípulos, chega depois dele e fala assim: Jesus, e aí? Cara, a gente orou. Ei, a gente orou, eu tenho fé. E eu tenho certeza que eles oraram com fé. Porque eles já tinham curado muitas pessoas, expulsado demônios. E ele falou: Jesus, a gente orou por isso. E por que não aconteceu? Aí Jesus dá uma chave para eles: ei, por causa da vossa pequena fé. Porque esse tipo de demônio não sai por meio de jejum e... jejum muda quem? Olha que louco. Olha como que os crentes... olha como os crentes... em outras palavras, irmão. Eu ia falar burrice, mas não vou chamar de burro. Olha como o crente muitas vezes não tem entendimento da palavra. Não tem entendimento. Quando fala de jejum, aí os crentes falam assim: você tem que jejuar para expulsar o demônio. Você tem que jejuar para que você, de alguma maneira, irmão, a pessoa se liberte. Porque o seu jejum libertou. Eu quero dizer para você, irmão, o jejum serve para quê? O jejum muda quem? Muda a pessoa que você está orando? Quantas vezes eu vi crente no monte e falar: eu estou jejuando por aquela pessoa lá. O seu jejum muda ela? A sua oração muda a vida da pessoa? Muda ou não, irmão? Nossa oração não muda a vida dos outros, cara. Aleluia. A minha oração muda quem? Muda a mim. O jejum muda quem? Muda a mim. Aleluia. Aí você fala: mas por que a palavra de Deus fala que a gente tem que orar e que a gente tem que buscar? Cara, porque você precisa se conectar com Deus, irmão. Você está conectado com Deus através da oração. E se você está conectado com Deus através da oração e você ora por alguém de fato, você está em jejum, você está em oração, ou seja, você está andando no Espírito. O que acontece, irmão? As coisas ao seu redor, cara, começam a desmoronar. As obras do diabo que estava segurando a tua casa, desmorona. As coisas que estavam impedindo você de caminhar, desmorona. Por quê, irmão? Porque quando eu falo que a fé, a sua oração não muda a vida das pessoas? Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a minha oração está afetando em qual área? A área espiritual. Amém, igreja? Então quando eu oro, irmão, eu estou derrubando fortalezas do diabo. Quando eu estou jejuando, eu estou me fortalecendo para derrubar as coisas. Isso coopera justamente por aquelas pessoas que eu estou orando. Coopera sim. Mas não afeta diretamente a pessoa. Por quê? Porque eu já caí no erro, irmão, de chegar e ver pessoas que eu não orei da maneira que tinha que orar. E aconteceu coisas ruins na vida da pessoa. E o que eu fiquei? Como que eu fiquei? Meu Deus, pai, eu fiquei mal porque eu não orei para a pessoa. É por isso que aconteceu. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. Ora e nada acontece, ou de alguma maneira você ora e algo acontece também. Você acha que é pela sua oração. Quero dizer para você, irmão, a tua oração não muda a pessoa. A tua oração muda você. Aleluia. Ah, então não vou orar pelos outros. Não, irmão, ore. Porque quando você ora, às vezes a gente não sabe a área que nós iremos tocar. Mas o Espírito intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente está orando para que a pessoa, sei lá, seja próspera em alguma área. E Deus está derrubando muralhas aqui, ó. Derrubando obras de macumba, derrubando tudo que estava na vida da pessoa. Aleluia. Então uma das chaves que eu quero que você entenda, irmão. Jejum, nós iremos falar sobre jejum. Sobre saúde. Jejum é base, é base.
Pastor, eu não jejuo. Você vai ser um fraco espiritualmente pelo resto da vida, se você não jejua. Porque o jejum te fortalece, cara. Se você não jejuar, você não se levanta. Amém, igreja? Por que o jejum é tão importante? Porque o jejum mata a tua carne. O Espírito só vence a carne através do jejum e oração, irmão. Não tem como vencer de outra maneira. E por que a oração vence a carne? Porque quando você ora, você está negligenciando a tua carne. Quando você ora, você está dando atenção para o Espírito, você não está dando atenção para a tua carne. A tua carne não come, o Espírito come. Quem que fica forte? E é isso que eu quero que você entenda, irmão. Qual que é a chave para mim me libertar do pecado, que é tão difícil? O pecado de estimação, que eu não consigo me libertar, ponto. Pega sim os gatilhos. Ah, mas eu já identifiquei os gatilhos, pastor. E eu já orei, eu já falei para Deus que eu não queria cair e eu caí. Faz um jejum. Eu vou dar um conselho para você. Faz um jejum de verdade. Fica sem comer no mínimo 24 horas. E você vai perceber, irmão, que se você teve coragem e força para ficar pelo menos 24 horas sem comer, você vai perceber que aquela vontade que você tinha de pecar, ela começa a ir embora. Amém? Porque você está matando a tua carne. Você está dizendo para ela, ei, fica no canto aí, cala sua boca, eu quero o Espírito Santo. Eu quero Deus. Amém, igreja? Então, a área espiritual, você precisa dessas ferramentas. Oração, jejum, louvor é uma chave, você precisa se ocupar. Não adianta você jejuar se você não se ocupa. Não adianta você parar de alimentar a carne, irmão, e se você não alimenta o espírito. Tem gente que acha que jejum é só parar de comer. Você para de comer como estratégia. O que está por trás do jejum é o que você come no jejum. Você não vai comer a carne, irmão, para a carne, você vai comer para o espírito. Mas ficar sem comer e não se alimentar de Deus, e não orar, e não passar tempo com louvor, não passar tempo ouvindo a palavra, comendo a palavra de Deus e buscando entendimento, não serve de nada seu jejum, você só parou de comer. Então a chave é oração, jejum, palavra, louvor, você tem que se ocupar. Aleluia. Mas a chave que eu quero chamar para vocês é, quem quer, muda. Porque existe uma coisa na tua vida, domínio próprio, é um fruto do Espírito. Se você não está conseguindo se dominar, então você está na carne. Se está na carne, clame e entra no Espírito. Aleluia. Irmãos, eu queria, tem muita coisa para falar sobre o Espírito, mas eu não vou, eu vou deixar do jeito que está e a gente, outra oportunidade a gente cava mais, amém? Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Feche seus olhos aí. Se existe algo que Deus falou com você nessa noite, entrega na mão dele, conversa com ele. Pede para ele te ajudar nessa noite. Espírito Santo, nós queremos viver uma vida espiritual, Pai, extraordinária na tua presença. Nós queremos nos orgulhar de fato, Senhor, como Paulo fala aqui, nos gloriar realmente, Pai, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos fazendo com o Senhor. Ah, Senhor, eu não vou confiar na minha carne, porque minha carne, Pai, ela não presta. Eu preciso alimentá-la, eu preciso cuidar dela, mas se eu deixar, ela me leva para longe de Ti, Jesus. Então eu quero viver pelo Teu Espírito, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a andar no Teu Espírito, que o Senhor nos ajude a caminhar na Tua direção. Senhor, nos perdoa se nós estamos na carne de algum modo, se nós estamos na carne de alguma forma, nos perdoa. Senhor, nós queremos voltar para Ti, Jesus. Pede para Ele, Deus, me ajuda a identificar os gatilhos da minha vida. E tudo aquilo que o Senhor me mostrar que eu não posso fazer, Senhor, eu quero lutar para não fazer, Pai. Em nome de Jesus. Ora balaganda la la la
Chega da Seganda la chore le bacanta la era la bacanta la chore le bacanta la chega da la remove a minha pedra, me chama pelo nome, aleluia, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, me tira da caverna, Pai, me faz andar no Teu Espírito, Pai. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu quero só dar mais uma coisa que eu não falei aqui. Quero vencer, eu quero dar um conselho. Abre o teu coração com alguém. Escolhe alguém, escolhe. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que você acha legal, seja quem for. Abre o teu coração e fala disso aí que está aí dentro de você. Fala, irmão, fala, porque às vezes o pecado tem a ver com orgulho. E às vezes nós não nos libertamos, não é porque a gente não tem se esforçado, mas Deus precisa curar você do orgulho, da reputação. Às vezes você acha que você é alguma coisa, irmão. Nós somos todos farinha do mesmo saco, nós estamos no mesmo lugar, cara. Se existe alguma coisa aí que tem atrapalhado você, abre o teu coração e confessa. Não guarde isso para você, não. Isso vai gerar um câncer em você se você guardar. Isso gera morte dentro de você. Então mata isso aí pela raiz. Em nome de Jesus. Eu quero ajudar você nisso. Se você quiser conversar, se quiser fazer qualquer coisa, eu estou aqui, de todo o meu coração, diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, nos ajuda nessa noite, nos ajuda nesse dia, nos ajuda a permanecer na Tua presença, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus.
Aleluia, que Deus abençoe em nome de Jesus.